Olá, amores! Vamos fazer a correção então dos exercícios de probabilidade estatística que eu deixei para vocês fazerem, tá? Aquela matéria que eu falei que eu gosto, espero que vocês tenham gostado também e que vocês tenham conseguido resolver os exercícios, certo? Então vamos lá. Bom, nosso primeiro exercício, ele fala o seguinte: um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne, uma sobremesa e uma bebida. Então vamos lá. O cardápio oferece 5 pratos distintos de carne, 4 pratos distintos de sobremesa e 3 tipos de bebida. De quantas formas o homem pode pedir a sua refeição? Lembra que a gente pode fazer o esqueminha, o desenho, ou pode fazer o cálculo, que é mais fácil. Então, olha só, ele tem 5 possibilidades de carne, 4 possibilidades de sobremesa e 3 possibilidades de bebida. Então, é só eu multiplicar todas essas possibilidades. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, ele tem 60 possibilidades para fazer essa escolha, certo? Bom, o nosso item B, né? Eu sei que teve aluno que às vezes falou, nossa, mas eu vou ter que fazer tudo isso, todo esse esquema, gente. Sim. Olha só, monte a árvore de possibilidades, sabendo que as opções de pratos estão na tabela a seguir. Ah, Isa, a gente não poderia fazer o cálculo? Sim, poderia, era bem mais fácil. Mas a apostila está pedindo dessa maneira até para a gente treinar, né? Até para a gente fazer essa árvore de possibilidades, para a gente entender melhor por que eu posso fazer aquela multiplicação. Por que eu cheguei para vocês e falei, vocês podem só multiplicar esses valores? Por que isso? Porque fazendo a árvore de possibilidades, vocês vão perceber que é só multiplicar os valores, tá? Então, nós vamos treinar aqui. Então, vamos lá, galerinha. Deixa eu ver onde que eu vou achar um espaço aqui para fazer. Então, vamos começar pelos tipos de carne. Vamos fazer aqui. Eu vou começar pela carne, certo? Tenho a sobremesa e tenho as bebidas. Vou fazer coloridinho aqui, vamos ver se eu consigo, né, com essa caneta aqui, ficar fazendo esse risco. Então, eu vou começar pelo meu primeiro tipo de carne, que é filé de frango, ok? Então, galerinha, vamos usar essa sigla aqui, FF, que ele falou. Deixa eu ver aqui onde vai ser a melhor opção. Vou ver se eu consigo fazer aqui na frente, tá? Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui. Então, se eu escolher filé de frango, o que acontece? Eu tenho quantas possibilidades de sobremesa? 4, não é? Então, eu posso escolher 1, 2, 3, 4. Nossa, que horror, né? Mas tudo bem. Pode escolher sorvete, pode escolher mousse, pode escolher gelatina ou pode escolher pudim. Porém, ainda eu tenho 3 possibilidades de escolha para o suco. Então, para cada opção dessa, eu tenho 3 possibilidades para o suco. Quais são eles? Suco não, né? Bebida. Suco, refrigerante e água. Ou, de novo aqui, suco, refrigerante e água. De novo, suco, refrigerante e água. Ou, suco, refrigerante e água. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso pedir filé de frango com sorvete e suco. Ou que eu posso pedir filé de frango com sorvete e refrigerante. Ou que eu posso pedir filé de frango com sorvete e água. Ou eu posso pedir filé de frango com mousse e suco. Então, são todas as opções de prato, galerinha, com filé de frango, tá? Agora eu vou fazer com filé de peixe. Tudo a mesma coisa, Isa? Sim, tudo a mesma coisa, tá? Então, nós vamos vir aqui. Filé de peixe. Então, de novo, quantas possibilidades de sobremesa eu tenho?
Então, vamos lá, vou tentar fazer mais espaçoso agora. 1, 2, 3, 4. Quais são? Sorvete, mousse, gelatina e pudim. Mas para cada prato desse, eu tenho 3 opções de bebida. Então, eu tenho 3 opções aqui, 3 opções aqui, 3 opções aqui e 3 opções aqui. Quais são elas? De novo, vou pôr só assim, tá, gente? Suco, refrigerante e água. Suco, refrigerante e água, tá? Por só uma letra. Suco, refrigerante e água. E suco, refrigerante e água. Bom, terminou? Não, essas são as opções com filé de peixe. O que eu tenho que fazer? Gente, a mesma coisa com bife a rolê, com filé à parmegiana e costelinha. Não vou ficar fazendo todos aqui, gente, porque eu tenho certeza que isso vocês conseguiram fazer e vocês vão ficar irritados aí acompanhando. Vão ficar falando assim, ai, já entendemos, Isa, não precisa fazer tudo, tá? Mas o que vocês vão fazer? Da mesma maneira que eu fiz aqui com o filé de frango e que eu fiz aqui com o filé de peixe, vocês vão ter que fazer com bife a rolê, filé à parmegiana e costelinha. Então, vai lá, coloca bife a rolê. Eu tenho 5 opções de sobremesas e cada opção eu tenho 3 opções de bebida, tá? Depois, filé à parmegiana, 5 opções de sobremesa e cada opção 3 opções de bebida. E por último, costelinha, 5 opções de sobremesa e cada uma delas 3 opções de bebida, certo? Ele só pede pra gente fazer o esquema, monte a árvore de possibilidades, sabendo que as opções de prato estão nas tabelas a seguir. Então, são todas as opções de prato que você pode pedir, tá? Eu fiz aqui, então, só do filé de frango e do filé de peixe. Vocês vão fazer a mesma coisa com bife a rolê, filé à parmegiana e costelinha, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Se vocês ficarem com dúvida, se vocês fizeram certo ou errado, bate uma foto e manda pra mim no WhatsApp, que eu vejo pra vocês, tá? Senão vai ficar muito cansativo eu fazer todos, né? Até porque tá ficando um horror aqui, fazendo aqui no computador. Tenho certeza que vocês estão caprichando aí no caderno de vocês, tá ficando bem bonito, tá? Bom, nosso exercício 2, pessoal, agora são exercícios mais interessantes. Olha só, uma escola recém-aberta resolveu montar os números de matrícula de seus alunos da seguinte forma, né? O numeral 213, que é o número da escola, frente à regional e mais 3 outros dígitos que podem ser de 0 a 9. Com base nas informações, determine a quantidade de números de matrículas possíveis. Então, olha só, o que vai acontecer? Todo número de matrícula, ele já vai ter o 213. Então, automaticamente, de qualquer aluno dessa escola vai começar com 213, que é o número da escola. Só que na frente desse 213, eu vou ter que ter 3 outros dígitos, que podem ser de 0 a 9. E ele não falou nada para mim que não pode repetir os números, tá? Então, pode ser 0, 0, 0, pode ser 0, 1, 2, pode ser 3, 4, 4, pode ser quaisquer números aqui. Então, do 0 ao 9, quantas possibilidades eu tenho aqui pro primeiro número? 10, não é? Se você contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 10 possibilidades. Para o segundo número aqui, para o segundo dígito, eu também tenho 10 possibilidades. E para o terceiro número, eu também tenho essas 10 possibilidades. Lembrando, quando a gente está fazendo esse tipo de cálculo, é só multiplicar essas possibilidades. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Ou seja, eu tenho 1000 possibilidades. Ou seja, é um número de matrículas diferentes que eu posso ter nessa escola, né? Se tiver mais do que 1000 alunos, eu vou ter que pensar em um outro dígito ali. Porque eu só consigo fazer 1000 carteirinhas diferentes, tá? Bom, se o dono da escola quisesse que os números da matrícula terminassem em um algarismo primo, quantos números seriam possíveis? Então, ele quer que termine em um algarismo primo. Então, olha só. A carteirinha vai começar com o 213 e vai ter 3 dígitos na frente.
Qual é o problema, galerinha? Esse último dígito aqui, ele vai ter que ser um número primo, tá? Mas olha só. Ele não falou que tem que ser dígitos de 0 a 9. Quais são os números primos que eu tenho de 0 a 9? O 2, né, que é o único número par que é primo. O 3, o 4 não é. O 5 é, o 6 não é. O 7 é, o 8 nem o 9 são. Então, para terminar, eu tenho 4 possibilidades de números primos. Então, vamos lá. O primeiro dígito pode ser qualquer um dos 10, então eu tenho 10 possibilidades. Para o segundo, também pode ser qualquer um dos 10 dígitos, então eu também tenho 10 possibilidades. Agora, para o terceiro dígito, só pode ser um desses 4 aqui, porque ele quer que termine com o número primo. Então, para o último número, eu tenho apenas 4 possibilidades. E aí, que conta que eu faço? Multiplico, certo? E aí, o que eu faço? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 4, 400. Então, com essa condição que o dono da escola pediu, aí eu teria apenas 400 números de matrículas diferentes para ser feitas, tá? Não mais que isso, ok? Bom, nosso exercício 3, a senha secundária de certo banco é composta por uma vogal e uma consoante nesta ordem, ambas originadas do nome do cliente. Então, a senha vai ser duas letras. A primeira uma vogal, a segunda uma consoante. Essas vogais e essas consoantes são tiradas do nome do cliente. Quantas opções de senha nós temos para a senhora Ruth Evans? Olha só. Então, vamos fazer aqui da senhora Ruth. Então, vamos lembrar aqui, galerinha, de fazer aqui na frente. Deixa eu apagar ali. Eita. Vamos lá, vamos fazer da senhora Ruth. Então, vai começar por uma vogal e depois uma consoante, certo? Bom, quantas vogais eu tenho, galerinha, no nome da Ruth aqui? Eu tenho o E e o A. Então, eu tenho 3 vogais. Depois, tem que ser consoante. Quantas consoantes nós temos? Olha, 1, 2, 3... 4, 5, 6. E aí, o que eu faço com essas possibilidades? Eu multiplico 3 vezes 6, 18. Então, com o nome Ruth Evans, eu tenho 18 possibilidades de senha distintas, certo? Agora, nós vamos fazer, então, do senhor Ivo Pera, certo? Consigo grifar até lá no final, tá, gente? Que aqui trava o meu... Bom, então vamos lá. O senhor Ivo Pera. Então, de novo, tem que ser a primeira vogal e a segunda consoante. Quantas vogais tem no nome do Ivo? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui para vogais. E quantas consoantes eu tenho? 1, o P lá que eu não consigo grifar, né? 2, 3 com R. Então, eu tenho 3 consoantes. E aí, o que eu faço? Multiplico. 4 vezes 3, 12. Então, para o senhor Ivo Pera, eu tenho 12 possibilidades de senhas distintas. Certo? É fácil, não é? Eu acho que é uma atividade legal de ser feita. Gente, o exercício 4, que é um tipo de exercício que vocês vão fazer muito no ensino médio, que é muito interessante, é sobre anagramas. Gente, o que são anagramas, tá? Olha aqui, ele tá explicando ali para vocês que é o quê? É eu formar novas palavras com as letras de uma determinada palavra, tá? Então, por exemplo, ele deu exemplo, eu tenho a palavra amor. A palavra Roma é um anagrama da palavra amor. É só trocar as letras de lugar. Porém, gente, não precisa ter sentido. É claro que a palavrinha Roma existe, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu poderia ter formado essa palavra aqui, olha. Isso aqui é um anagrama da palavrinha amor. Só que não é uma palavrinha que existe lá no nosso dicionário, mas não tem problema.
Essa palavrinha, mesmo que ela não exista no nosso dicionário, ela é um anagrama da palavra amor, tá? Então não precisa fazer sentido. Então é só embaralhar as letras. Então eu vou começar aqui. Olha só, nosso item A. Eu quero os anagramas possíveis da palavra Roma. Então o que nós vamos fazer? A palavra Roma, galerinha, tem 4 letras. Então eu quero escolher uma letra para começar aqui. Vamos comigo aqui. Quantas possibilidades de escolha eu tenho? Isa, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu posso escolher 4 letras para começar. Vamos supor que eu escolhi a letra M. Vou riscar a letra M aqui. Para eu colocar na segunda letra, eu não posso repetir no anagrama. Quantas letras sobraram? 1, 2, 3. Então aqui, 3 possibilidades. Vamos supor que eu peguei a letra O. Vou riscar o O aqui. Quantas sobraram para a terceira letra? 2 letrinhas. Então eu tenho 2 possibilidades. Vamos supor que eu escolhi o R. Quantas letras sobraram para a última opção? Apenas a letra A, ou seja, apenas uma opção, certo? E aí é só a gente multiplicar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então eu tenho um total de 24 anagramas para a palavrinha amor. Se vocês quiserem aí tentar, vocês podem tentar formar todas que vocês conseguirem aí com a palavrinha amor, tá? Bom, os anagramas da palavra chá. Olha só, eu tenho 3 letras. Então, a mesma coisa. Eu vou escolher uma letra aqui para começar. Quantas opções de letras eu tenho, gente? 1, 2, 3. Vamos supor que eu escolhi o H. Então, tem 3 possibilidades. Quantas sobraram para a segunda letra? Apenas 2, certo? E vamos supor que eu escolhi o C. Quantas opções sobraram para a última? Apenas 1. E aí eu vou multiplicar. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas olha só o que acontece. Quantas letras tinha a palavrinha Roma? Não eram 4? Então, o que eu fiz? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quantas letras tinha a palavrinha chá? Não eram 3? Então, como que eu acho tanto de anagramas? 3 vezes 2 vezes 1. Bom, essa aqui, como é uma palavrinha pequena, vamos fazer o teste? Olha só. Chá, gente, já é um próprio anagrama dela mesma, tá? Vamos supor que eu troque essas duas aqui de lugar. É um outro anagrama. E começando com H, pode ser HAC, pode ser HCA. Ou pode começar com A, pode ser AHC ou A. Deixa eu baixar aqui. Ou ACH. Não tem mais nenhuma possibilidade, tá, galera? Aqui são todos os anagramas que eu consigo fazer com as letras da palavra chá. Então, não esqueçam, a própria palavrinha chá, ela também é contada como um anagrama, tá? Nesse caso é fácil de fazer, porque são 3 letras. Olha só, quando já tem 4, já aumenta um pouquinho as possibilidades, tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio que a gente fez, quantos anagramas tem a palavra senha? Gente, quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu tenho que fazer? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Opa! Vezes 2, vezes 1. Certo? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, continua 120. Então, sempre que alguém falar essa palavrinha anagrama para vocês têm que lembrar que embaralhar as letras, tá? No ensino médio, gente, vocês vão retomar esses exercícios, vão aprofundar um pouquinho. Eles vão falar quantos anagramas começam com a letra A, ou eles vão pedir anagramas de palavras que repetem as letras, certo? E o nosso último exercício aqui, agora que já estudamos o assunto princípio multiplicativo da contagem ou princípio fundamental da contagem, você vai elaborar um problema utilizando os conhecimentos que adquiriu. Em seu enunciado devem aparecer pelo menos 2 eventos distintos. Troque de caderno com um colega para ele que resolva o que você elaborou, tananã.
Gente, infelizmente, nós não vamos poder fazer essa atividade do jeito que ela está pedindo aqui, porém, nós vamos fazer uma adaptação. Então, lembra que os exercícios de aula eu estou corrigindo. Esse exercício 5, como um exercício particular, vai ser um dos exercícios que vocês vão ter que me entregar agora para o segundo bimestre, tá? Que vocês vão tirar uma foto dele e vão mandar por e-mail da escola para entregar. Vocês entregaram as atividades do primeiro bimestre. Então, grava aí, tá? Esse exercício 5 aqui, eu vou olhar de um por um, então vocês vão me entregar, certo? Então, o que vocês vão pensar? O que ele quer dizer aqui com 2 eventos distintos? Você pode pensar naquele probleminha lá. O Joãozinho, ele tem 3 tipos de camiseta, 4 tipos de bermuda. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Eu falei de 2 coisas aí, né? De camisetas e bermudas. Eu poderia acrescentar que ele tem 5 sapatos. Mas eu poderia falar que você foi a um restaurante, tinha tantos tipos de comida, tantos tipos de sobremesa, de quantas maneiras diferentes você poderia fazer o seu pedido, tá? Ou você pode falar sobre esse do anagrama. Eu quero saber quantos anagramas existem com a palavra lua, tá? Então, vocês vão... O que eu vou pedir para vocês? Vocês vão elaborar um probleminha, só que vocês vão também resolver. Porque, infelizmente, com esse distanciamento social, não é possível a gente trocar de caderno com um colega, né? Então, vocês vão elaborar um probleminha e vocês mesmos vão resolver. E esse exercício vocês vão mandar no e-mail, né? Quando for marcada a data, para eu poder corrigir de cada um. Certo, galerinha? Qualquer dúvida, se vocês não entenderam direito algum exercício, me pergunta. Não fique com dúvida, certo? E eu vou pedir para vocês fazerem a tarefa 14 aí da apostila, que é referente a essa aula de hoje. Certo, galerinha? Então, bons estudos e qualquer coisa é só me perguntar.